Espírito Santo de Deus, é nesse mesmo temor e tremor que a gente pede agora que a Tua palavra seja o alimento do nosso espírito nessa manhã. Não só o alimento do nosso espírito, onde reside a fé, mas também que a nossa alma seja acalentada pelas Tuas mãos. Que as Suas palavras cheguem não só à nossa mente, mas desçam ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, ministra Jesus Cristo em nós, nessa hora, para que a gente possa se parecer um pouco mais com o Filho de Deus, com o primogênito do Pai. E é no nome de Jesus que nós oramos em reverência, agradecemos ao Senhor, Pai, por todas as coisas, em o nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, obrigado pelo carinho. É tão bom quando você chega num lugar que você se sente em casa, sim ou não? Não é assim? Obrigado, pastor Maurício, sua família e essa família da fé. Vocês me fazem sentir à vontade aqui. É bom quando você chega, você já sabe onde é que estão as coisas, que você precisa, como é que funciona aqui a planta, né, o banheiro, a água lá atrás, e aí você já conhece alguns irmãos, revê outros. É uma bênção para mim estar com vocês, é uma bênção estar aqui também com a minha família, que já foi citada. E eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês já já, mas antes eu queria brincar se pagar um almoço, uma janta, dá para levar esses três aqui que estavam cantando agora há pouco, hein? Estava bom demais, não estava bom, querido? Estava tudo ótimo, eu consegui adorar Jesus. Eu não sei se você, às vezes, você está no culto, irmão, mas você não está cultuando, você entende o que eu estou falando, né? Às vezes você está no culto, você veio para o culto, mas demora, às vezes, para você entrar no culto, no seu culto a Deus. E hoje eu senti que alguma coisa especial está acontecendo aqui, que desde cedo a gente já estava orando, cheguei um pouquinho antes, e eu sinto que Jesus está aqui para nos abençoar. Amém, queridos? Graças a Deus. Porque se você não viu também, o que a gente veio fazer aqui? Não é verdade? Esse lugar é a casa de Deus quando a gente permite que Deus se manifeste em nós, né? Que Ele habita em nós através do seu Espírito Santo. Então, eu consegui adorar Jesus. Eu recebi honra agora há pouco do pastor de vocês e eu quero também honrá-lo de volta. Eu não poderia deixar de trazer o material do meu pastor e irmão, Luciano Subirá, mas eu quero dizer que com muita alegria no meu coração, a primeira igreja da América a ter esse novo livro do Luciano Subirá são vocês hoje aqui. Aleluia! Até que nada mais importe. Como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. Esse livro vai estar disponível para você naquele preço de irmão na fé. E esse aqui, com dedicatória, irmão, esse é teu, hein? Tá bom? Com alegria. Deus abençoe. Tem alguns outros também, o livro Que Farei de Jesus, para você evangelizar alguém. Você está sem tempo ou quer deixar aquela palavra que você compartilhou sobre a pessoa de Cristo, e você deixa um livro com ela. Uma vez eu encontrei, conversei no mês passado, ou retrasado, no Brasil, com uma pessoa que tem uma fé no hinduísmo. E eu me conectei com ele, eu já estive lá em viagem missionária, e eu disse, eu sei que vocês têm Jesus como um espírito, né, elevado e tal. Eu falei, cara, você precisa ler isso, porque você precisa estar mais próximo de Jesus. E eu quero também incentivar você servindo a Deus em família, o Agir Invisível de Deus, um livro que eu não sei se chegou aqui, do nosso pastor lá de Curitiba, Farley Labati, Marcados pelo Espírito, em busca de uma vida tomada pelo Espírito de Deus, e o clássico que eu já trouxe para cá, O Propósito da Família. Se você ficou sem da outra vez, ou das outras vezes, tem esse, tem outros mais lá que você pode edificar a sua vida espiritual. Amém, queridos? Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Ruth, depois de Juízes e antes de Samuel, livro de Ruth. Eu vou falar de um tema que eu gosto de pregar essa mensagem, eu tenho pregado ela por muitos lugares, talvez nesses 2 últimos anos, 2 anos e meio. E o nome dessa mensagem, enquanto você acha o livro de Ruth, é Aonde a Tua Fome Te Leva. Eu já preguei em tanto lugar, eu não preguei essa aqui, né? Com certeza que não. Eu preguei a do deserto, a última vez, né? Aonde a tua fome te leva? Irmãos, eu não sei, eu gosto de pregar lá de manhã, porque eu sei que você já está pensando comigo, aleluia. Né? Irmãos, eu tenho 3 filhos adolescentes. Deus foi bom comigo, Ele só me deu um homem, irmão. Entendeu? Porque eu tinha um amigo com 3 filhos homens, como meus pais tiveram, não? Eu, o Luciano e o Adriano.
o negócio é muito pão, irmão, né? Porque pão é barato e enche, né? Tem que ser muito pão. E a gente saiu hoje de manhã de Orlando e veio para cá e eu já calculei. Tem que sobrar uma meia hora para esses meninos comer alguma coisa antes do culto. Porque daqui a pouco já estão pensando em comer de novo. Então, eu sei que você veio para cá e você já está pensando onde é que vai ser. Porque é o seguinte, o brasileiro vem morar na América, mas ele continua almoçando meio-dia, mais ou menos assim. Se ele não almoça porque não dá, ele pensa no almoço meio-dia. Eu não sei, querido. Talvez com 5, 10 anos as coisas mudem, mas com 1 ano que eu estou aqui, a cabeça não mudou, irmão. Eu fico esperando, mas começa a pensar no meio-dia. Já tem um relógio ali biológico falando que eu preciso comer. Então, o tema da mensagem hoje é sobre, a linguagem da grande maioria, sobre a fome. Fome pode ser uma necessidade, pode ser uma vontade, né? A fome, ela acontece em todos os momentos, ela pode ser um desejo, às vezes você nem precisa. E aqui a gente vai brincar um pouquinho sobre comida. E eu, especialmente, estou enfrentando um desafio, irmãos. De manhã, eu acordo com o estômago nas costas. Eu não sei se tem mais alguém assim, irmão? De manhã parece que, sei lá, uma coisa me toma. Eu preciso comer de manhã. Né? E era até uma brincadeira que eu fazia com a minha esposa, que muitos anos ela não tinha fome de manhã. Depois de uns 10 anos de casado, a gente está chegando em 21, eu brinco que depois de uns 10 anos ela começou a descobrir alguma coisa para comer de manhã, e daí eu brinco que eu já nem estava esperando mais ela para comer. Né? Fiquei esperando 10 anos, depois quando ela queria comer, mas hoje a gente consegue achar um combinado ali entre nós dois. E de manhã, irmãos, eu acordo com muita vontade de comer, além da fome. Além da fome, é muita vontade de comer. Por exemplo, eu sempre gosto de ficar em hotel, irmão. Né? Café da manhã, aquela mesa caprichada, aleluia. Tem de tudo que você quer e não quer e que não precisa. E para mim é um desafio. Eu tenho tentado, eu brinco que eu casei há 30 quilos atrás. Não sei se você ouviu essa piada da outra vez. Esses dias eu consegui transformar essa piada em pounds para um americano, irmão. Foi incrível, eu me senti o cara. Né? Ele deu risada aí. Não sei se foi pela amizade, alguma coisa, mas enfim. Eu casei há 30 quilos atrás, mas eu já cheguei a 35 quilos além do meu peso no casamento. Eu estou até cortando cabelo para perder peso ultimamente, mas não está fácil. Mas esse negócio de comer de manhã, querido, é tão forte para mim que eu tenho cortado praticamente o café da manhã, reduzido, para poder manter meu peso. Mas tudo que a gente vai brincar agora das coisas naturais, eu quero que você imagine um paralelo com as coisas espirituais. E eu quero falar de alguns ditados que eu, pelo menos, acho engraçado, como a gente fala de comida no dia a dia. Por exemplo, a gente diz assim, estou morto de fome. Tá nada, irmão. Se tivesse morto, você não está nem falando. A gente exagera muito, né? O outro, eu vou enganar a fome. Se engana, ela volta, desgraçada, com perdão da palavra. Né? Você sai pela direita, sai pela esquerda, daqui a pouco ela volta. E está aí o estômago roncando, pedindo para comer. A gente quer fazer duas coisas no mesmo dia ou na mesma hora, a gente usa o quê? Um ditado de comida, juntar fome com vontade de comer. Né? Às vezes você fala a mão e a luva, mas a fome e a vontade de comer, ela é o que a gente mais usa na hora de falar que precisa fazer duas coisas, ou duas coisas vão acontecer juntas. Né? A outra que a gente fala, outro ditado, vou matar a fome. Irmão, não mata. E se mata, ressuscita. É bíblica. Você come agora, ela volta depois, parece que volta mais forte. A outra que eu brinco, eu sempre falei para os meus filhos, eu doutrinei eles em relação a isso. Eles dizem assim, eu estou passando fome. Irmão, 40 minutos comeu atrás. Não dá tempo, sério, você sai de Orlando, vem para Tampa, não dá tempo, comeu na saída, saiu comendo, entrou no carro, chega aqui e está com fome. Né? E fala, eu estou passando fome. E aí eu falo, não, você não está passando fome, você está com vontade de comer. E a gente toda hora está falando, né, de alguma coisa relacionada à fome. Eu aprendi, numa das vezes que eu preguei por aí, um pastor amigo meu falou que a filha dele disse, pai, eu estou com dor de fome. Eu brinco com meus filhos, cara, vocês não sabem o que é fome. Mas, na verdade, é o corpo dizendo que tem uma necessidade. Às vezes, é uma vontade, não só uma necessidade, mas guarde isso. A fome vai te levar a algum lugar. Por exemplo, alguns de nós que ainda não conseguem se controlar, mas Deus nos deu esse espírito de autocontrole e domínio. Amém, queridos? Alguns que ainda não conseguem. Irmão, o que você faz? O que a fome faz? Você está na cama, você não dormiu. De repente, ronque. Onde a fome te leva? Na geladeira, na cozinha. Né? A fome sempre vai te levar em algum lugar.
E esse paralelo, de novo, é as coisas naturais, né, com as coisas espirituais. E o nome da mensagem é Onde a Tua Fome Te Leva. Tem um episódio, eu ainda morava no Brasil, e tem um episódio, eu não sei qual é a situação que você pode imaginar no seu coração, na sua história, na sua memória, mas eu lembro que a gente vindo passear, descobriu vários tipos de comida aqui, que não tem, ou não tinha no Brasil, na época que a gente vinha passear aqui e não encontrava lá. E, normalmente, o que é comum aqui é especial no Brasil, pelo menos quando lança, quando começa. E eu me lembro, eu quero falar dessa história para vocês, porque eu acho que ela foi muito engraçada, e ela ilustra o que eu quero dizer hoje de onde a tua fome te leva. Então, a gente vinha aqui nos Estados Unidos, a gente conheceu, né, o Taco Bell. E a gente gostou demais na época. E aí, no Brasil, não tinha. E a gente, né, quando você... A fome, ela traz lembrança, né? Aliás, a comida, eu digo que ela tem gosto de memória, de lembrança. Você pensa, você sente o cheiro, você lembra do gosto, você fica imaginando ela. E a gente lá no Brasil, um dia a gente vai voltar na América, a gente vai comer o Taco Bell, a gente vai voltar na América. Abriu lá em São Paulo, no interior de São Paulo, na capital, e no interior de São Paulo, abriu o famoso Taco Bell. E naqueles dias que aconteceu esse episódio, a gente estava saindo de Curitiba, onde a gente ficou, né, 12 anos, e estava indo para Campinas, que é a cidade onde eu fui criado, onde eu conheci minha esposa, onde nasceu 2 dos meus filhos, a terceira nasceu em Curitiba, e aí a gente ia para um aniversário do sobrinho por parte da Juliana. E aí eu lembrei, estamos indo para São Paulo. Taco Bell, aleluia. Por mais que você não goste, mas imagina, troca o Taco Bell por uma coisa que você goste nesse momento, tudo bem? Pode ser? Só para ilustrar? Talvez não seja, né, para você, Taco Bell, mas naquela época era a comida que a gente queria comer. Ele tinha gosto de lembrança. Eu lembro de 2002, a primeira vez, eu voltei com um sabor de Burger King na boca, irmãos, entendeu? Aí eu cheguei no Brasil, comi e falei, mas não era esse gosto que tinha, está diferente, porque... a comida tem gosto da viagem, do dia que você saiu com alguém, da pessoa que você conseguiu finalmente sair com ela, se tinha algum interesse, se é que você me entende, né? Um grande amigo, fazia tempo, enfim. E aí a gente, então vamos passar, né? Eu convenci minha esposa, né, com muita sabedoria, eu convenci que a gente precisava comer naquele restaurante. E aí eu pensei, abriu uma unidade em Campinas e umas 4 em São Paulo. A gente vai passar pelo anel viário aqui, vamos ver onde que é mais perto. Porque a gente estava numa sexta à tarde, e eu pensei, para que deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje? Aleluia? Amém, irmãos? Que deixar para amanhã o que pode fazer hoje? Então, eu calculei no GPS, eu lembro como se fosse hoje, eu tenho na minha memória, olhando para a tela, abri todos os Taco Bell assim, e falei, amor, mais perto é em São Paulo. Então, a gente vai ficar nessa região aqui, né, de Campinas, e, pelo jeito, Taco Bell fica do outro lado, entendeu? Do outro lado. Então, vamos garantir hoje. E a gente chegou no anel viário, e aí desviamos para dentro de São Paulo. Primeira coisa que eu não gostei, irmão, já teve que pagar um pedágio. E tudo bem, irmão. Às vezes você paga caro para comer o que você gosta, aleluia. Tudo bem. Aí chegamos, achamos o endereço, pensei que poderia ser uma loja de rua, como é comum, mas não, irmão, era num shopping. R$18 a primeira hora para estacionar. Eu parcelei, estou pagando até hoje o negócio, irmão. Entendeu? Não pensa em dólar, irmão, pensa em real. O negócio dói, entendeu? Aí, beleza, entramos, comemos, feliz, né, irmão? Aí você esquece, né? Esquece do preço, esquece de tudo, pedágio, de estacionamento. E aí fomos embora e... feliz da vida. No dia seguinte, a gente vai para o aniversário, sai do aniversário que era num shopping lá de Campinas, tinha uma área de crianças, a gente saiu e, a hora que acabou mesmo, saiu assim, e aí uns 15, 20 metros, como se fosse daqui até a rua, talvez, um pouco mais, eu vejo que tem a praça de alimentação do shopping. Você imagina onde é que vai chegar a história. Aí, irmãos, eu vou até lá, né? Era um shopping que a gente ia quando morava, tal. Ai, que legal. Quando eu olho, irmãos, Taco Bell na minha frente. Detalhe, além de eu ficar com muita raiva de ter feito tudo aquilo em São Paulo, uns dias depois chegou uma multa na minha casa. Porque eu entrei em São Paulo com a placa que eu não podia.
Era uma sexta-feira, meu carro tinha, acho que final 9 ou 0, e na sexta-feira, você deve saber, não pode a placa 9 e 0 em São Paulo. Então, irmãos, eu gastei tempo, pedágio, estacionamento e uma multa para uma loja que estava depois, um restaurante que estava na minha frente no dia seguinte. Então, essa é a história que eu ilustro essa mensagem e eu pergunto para você, aonde a tua fome te leva? E agora a gente quer falar de coisas espirituais, porque, querido, se a gente não descobrir a nossa fome, o nosso desejo de Deus, vai ser um problema na nossa vida espiritual. A gente tem que sair do nosso contentamento das coisas naturais e também das coisas religiosas apenas, para um relacionamento pessoal com Deus. Você pode dizer amém para isso, querido? Sabe, muitas vezes o que acontece é que a gente esquece de ter fome. Ou se não é um aviso no nosso espírito, na nossa alma, que a gente precisa de Deus, muitas vezes é aquela hora do aperto financeiro, um problema no casamento, problema com o filho, problema com o pai, aquelas coisas mais naturais que despertam a nossa fome de falar com Deus. Mas no dia a dia a gente esquece de que a gente tem um corpo não físico, mas um corpo espiritual para manter. Que a gente precisa fazer com que a fé entre no nosso espírito, ministre a nossa alma, mude a nossa forma de ver. Eu queria comentar porque a última música também falou ao meu coração, que a última frase, se você percebeu, ele fala sobre a glória de Moisés, no rosto de Moisés. E se você perceber, preste bastante atenção, quando você lê as 2 vezes que Moisés sobe ao monte para trazer a escritura sagrada representada naquela placa, assim como a gente entende que mandamento, muitas vezes, ele está apenas a face visível de uns 66 livros que o Senhor quer falar conosco. Moisés, ele sobe 2 vezes. A primeira, ele volta a ver o povo se prostituindo, adorando outros deuses. Ele fica bravo, ele quebra as tábuas. A segunda, Deus manda ele subir e Deus diz assim, agora você vai escrever. E, queridos, nessa segunda vez que ele sobe e ele desce, é que o rosto dele brilha, porque, de alguma maneira, Deus falou mais profundo com ele naquela situação. Quem entendeu diz amém. Então, queridos, essa glória que a Bíblia diz, Cristo em vós, a esperança da glória, ela vai brilhando mais e mais quando a gente tem um coração mais quebrantado, um coração mais interessado, um coração que tem mais fome de Deus. E eu me lembro agora do capítulo 5 de Mateus, só citando, versículo 6, Jesus diz assim, bem-aventurados os que têm sede e fome do quê? De justiça. A justiça de Deus em nós. Por que a Bíblia nos mostra, o próprio Deus, que a justiça dele, do Pai, se estabelece em nós quando nós cremos no Filho. Quem tem o Filho, a Bíblia diz, tem o Pai. E a Bíblia é cheia de passagens falando sobre a fome. Por exemplo, citando, né, eu quero fundamentar antes, Tiago 1,14 diz assim, cada um é atraído pelo próprio desejo, pela própria cobiça. A gente sempre olha isso pelo lado negativo. Entendendo aquele contexto que fala sobre pecado, sobre erro, sobre algo que você atrai sobre a sua vida, você semear algo ruim e depois colher algo ruim. Mas eu quero pôr isso do lado positivo também, querido. Se nós somos atraídos por aquilo que a gente quer de Deus, nós vamos receber essa fome, o saciar dessa fome em relação às coisas de Deus. E a Bíblia está cheia de textos aqui, desde Gênesis até o Novo Testamento. Por exemplo, Gênesis 12:10, Abraão desceu ao Egito por causa da fome na região. Havia algo na vida dele que estava impulsionando ele para esse lugar. É interessante que o próprio povo de Israel também, em Gênesis 42:5, Jacó envia, né, os seus filhos para buscar comida no Egito porque tinha uma fome na região. Então, a fome, a necessidade, a vontade, o desejo, sempre vai estar nos impulsionando para algum lugar. E a gente precisa entender que lugar é esse que a gente está se permitindo ser impulsionado. É interessante que no Novo Testamento, além dessas palavras de Jesus em Mateus 5:6, ali no Sermão da Montanha, em João capítulo 6 tem a multiplicação dos pães. E Jesus faz a multiplicação dos pães, ele alimenta as pessoas, e num certo momento ele reconhece que as pessoas elas estão sem pastor. Ele estava dizendo assim, olha, elas estão sem cuidado. E o texto dá a entender, a gente pode tirar desse texto, que elas estão ali, muitas daquelas pessoas, elas estão só pelo pão físico.
Porque, irmão, eu e você, nós somos parecidos, nós temos essa natureza também. Deus está fazendo milagre, a gente quer, sim ou não? Metade quer, a outra metade não sabe. Quando Deus está fazendo milagres, nós queremos, sim ou não? Sim, desperta a nossa fome. Mas Jesus falou, olha, na verdade, eles estão querendo o pão natural. Mas ele termina aquele capítulo dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus faz um paralelo das coisas naturais, da fome, do alimento que a gente precisa, para dizer, olha, vocês deviam estar me procurando, porque eu sou o pão que desceu dos céus. A Bíblia faz uma analogia com o maná, aquele alimento que caiu e o povo foi alimentado durante um tempo em que eles não poderiam produzir. Jesus faz essa comparação, dizendo, eu sou o pão que desceu do céu. E a gente precisa alimentar a nossa vida dessa maneira, com o pão que desceu dos céus. E também, João 4,32, ele diz assim, a minha comida, a minha fome, né, é fazer a vontade daquele que me enviou. A gente precisa ter um relacionamento pessoal com Deus, que seja a nossa fome. Você vê quanta coisa na Bíblia fala sobre fome, quanta coisa na Bíblia fala sobre o alimento que, né, mata a sua fome. E tem uma história que eu acho incrível, agora sim a gente vai para Ruth, porque é a história de uma família que se move por causa de uma fome. Lê comigo. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Até aqui normal. Todo mundo teve alguma fome que fez sair do Brasil e vir para cá. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion. Quem quiser aí ter gêmeos, querido, olha aí, Malom e Quilion, Efrateus e Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra, Ruth, ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Pausa, olha de volta para mim. Queridos, aqui é a história de novela. Dá para fazer minissérie, né, que aqui na América é uma febre, dá para fazer novela que brasileiro gosta, dá para você escrever um livro, porque é a história de uma situação familiar que era para resolver, mas acabou não resolvendo. E eu vejo um paralelo na história dessa família que eu quero hoje repartir em 3 pontos com você. Apenas 3 pontos bem simples, para que a gente possa ter a noção de que essa família passou por algo que é muito semelhante ao que nós passamos, ou podemos passar, ou poderemos passar. Você vê que a Bíblia diz que houve uma situação, houve uma fome, ponto. Para um pai de família, querido, não só o homem, né, mas para a mãe de família também, que muitas vezes não só trabalha em casa, mas fora, né, a gente pensa em como que a gente vai criar os nossos filhos. E se tem uma fome de alguma coisa, se tem uma necessidade, a gente corre atrás para suprir a família. Essa família não foi diferente, eles decidiram, falaram, bom, a gente não tem o que comer. É a necessidade mais básica da família. Fisicamente falando, né, materialmente falando. Então diz assim, olha, tinha fome na terra, então um homem de Belém saiu dali, foi habitar na terra de Moabe com a mulher e seus 2 filhos. A história vai desenrolando, vai acontecendo algumas situações, mas até o versículo 5 que nós lemos, eu não vi, se você enxergar, você me avisa. Eu não vi eles fazerem uma oração perguntando para Deus se eles deviam ter se movido. E o primeiro ponto dessa mensagem significa, não se mova sem a direção de Deus. É um conselho meu para a sua vida, é algo que eu tenho procurado praticar na minha vida. Nós já mudamos de cidade, de estado, de país, todas as vezes procurando a direção de Deus, para que a nossa vida aconteça conforme o planejamento e o propósito de Deus agindo em nós e através de nós. Eu não vejo essa família buscando o conselho de Deus, apesar de uma grande ironia no nome de todo mundo aqui dessa história. Elimeleque, o pai da família, significa Deus é o meu rei. Quantas vezes a gente vem para a igreja, vem para o culto, que a igreja também somos nós, e a gente começa a cantar, e a gente canta, ei, ei, Jesus é o meu rei, e na hora que a gente precisa de uma direção, porque quem governa dá direção, não é assim que tem sido aqui,
né, entre quem ama e quem não ama, mas o presidente do país tem dado direções. Quem governa dá direções. E às vezes a gente fala, Jesus, você é aquele que me governa, mas a gente esquece de perguntar para ele uma coisa tão básica quanto uma mudança de lugar. Isso é importante, impacta toda a família. Eu tenho vivido isso. Meu filho está aqui desde 2016, está namorando uma canadense, né? E toda a história da nossa família está sendo afetada. Depois nós viemos para cá e também os rumos que Deus está dando para a nossa vida está modificando aquilo que a gente imaginava que seria há algum tempo atrás. Porque toda mudança vai trazer uma necessidade de ajuste, um novo reposicionamento na vida. Essa família decidiu sair de um lugar que tinha bênção de Deus. Preste bastante atenção. Eles eram de Belém de Judá, a Bíblia diz, né? Olha, um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe. E a Bíblia diz que eles também eram de Efratas. Eles eram efrateus de Efrata. É interessante, querido, que às vezes a gente está bem na vida, mas por uma fome que não é o ideal para a nossa vida com Deus, a gente se move, a gente se muda, a gente muda as coisas na nossa vida, às vezes por uma fome que nem deveria ser saciada, por coisas que Deus não falou conosco, por um desejo, por uma vontade. Às vezes a gente muda alguma coisa na nossa vida e não é só uma mudança física, não é só uma mudança de país, não é só uma mudança de cultura, de língua. Às vezes a gente muda de trabalho, muda de casa. Tem gente que infelizmente muda de cônjuge sem consultar Deus, sem obedecer, né, a Escritura, sem tentar entender o propósito que Deus pode trazer naquela situação. E aí colhe dores, como essa família. A Bíblia diz que eles foram para esse lugar e depois de alguns anos morreu Elimeleque, morreu o pai da família. Quem já passou por essa situação sabe como as coisas são diferentes, ou como elas ficam diferentes. Há 14 anos atrás, a minha mãe perdeu o meu pai, que não era só o arrimo de família, o sustentador, mas era aquele que dava direção para ela. Aquele que deu direção para todos os nossos filhos, criou na disciplina do Senhor, cada um correspondeu num tempo diferente, mas o fruto permaneceu, como a Bíblia diz, para ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Amém, queridos? Só hashtag fica a dica, só mostra o caminho quem sabe. Se eu e você, como pais, não soubermos o caminho, a gente não vai mostrar. Não adianta só falar assim, Jesus é o caminho. Se as nossas atitudes não mostram Jesus, eles estão olhando para nós em primeiro lugar. Mas esse não é o tema da mensagem, aleluia, vamos voltar. Foi só uma pinceladinha. Esse texto aqui, querido, mostra que a família saiu de um problema e foi para um problemão. E eu não encontrei, nessa primeira parte, um deles perguntando, Deus, o que devemos fazer? Eles saem de Belém. Belém significa o quê, irmãos? Eu estou falando da ironia dos nomes. Casa do pão. Eles saíram de Judá. Judá significa louvor, agradecimento. Aqui tem o Thanksgiving. O Salmo 100, versículo 4, diz que a gente deve entrar nos átrios do Senhor com ações de graças. Eles estavam num lugar que era abençoado, que tinha a graça de Deus, mas por uma circunstância. Eles saem daquele lugar, e Efrata, é tipo cidade, estado, país, ou cidade, condado, né, e estado. Eles saem desse lugar de bênção e eles vão para outro. Efrata significa frutífero. Então, um lugar que tem pão, que dá fruto e que tem graça, irmão, você precisa sair desse lugar, sim ou não? Não deveria. Mas muitas vezes, por imaturidade espiritual, emocional, a gente toma decisões na vida e, sem consultar o Senhor, a gente muda totalmente algo na nossa vida, como eles fizeram. Eles foram para um lugar que a Bíblia diz que era um povo que não tinha, preste atenção, não tinha aliança com Deus. Moabe, na verdade, era fruto de um incesto. E a Bíblia diz que os moabitas não podiam entrar na igreja. Imagina isso hoje, você ter escrito ali na porta. Filho ilegítimo, por exemplo, não pode entrar, que é outra coisa também que a Bíblia diz, né, de Deuteronômio, fala sobre o filho ilegítimo, fora de aliança entre o homem e a mulher. Ele tinha uma limitação no relacionamento com Deus através do templo, do tabernáculo. Eles vão para um lugar, queridos, né, que não tem um relacionamento, de um povo que não tem relacionamento com Deus. Morre o homem, que significa Deus é o meu rei, e fica a mulher, né? Não é ela que leva o nome do livro,
você vai ver, acompanhar a história. Mas a Bíblia diz que essa mulher chamava-se Noemi. Noemi significa deleitosa, alegre, feliz. E ela vai feliz, mas de repente tem uma tristeza na vida dela, o marido morre. Mas, pela graça de Deus, ela tem 2 filhos. E a gente sabe de viúvas aqui, quando tem seus filhos, como isso ainda é uma bênção, né? Minha mãe perdeu seu marido há 14 anos, mas deixou 3 filhos, 3 flechas. E desde então a gente tem conseguido sustentar a nossa mãe, apesar da ausência do nosso pai. Essa mulher, na sequência, ela perde os 2 filhos. Bom, tem perda que às vezes não é muito perda, porque infelizmente o nome desses homens aqui, um significa fraco e o outro significa doente. Eu não sei por que ela pôs esse nome nos filhos, mas a verdade, quando você pega a raiz, a palavra, Malom e Quilion significa fraco e doente. E às vezes, querido, alguma coisa na nossa vida fraca e doente tem que morrer para ter outra mudança. Uma área fraca da nossa espiritualidade, das nossas emoções, precisa acontecer alguma coisa para que o novo de Deus possa chegar na nossa vida. Você pode dizer amém para isso? É interessante que esses 2, antes de morrer, eles casam. E agora, né, aí sim ela está sendo testada como uma mulher de Deus. Né? Fica a sogra e as 2 noras. Aí fica só elas 2 e aí não tem mais o que fazer. A mulher fala, ó, agora deu para nós, deu a nossa conta. Morreram também ambos, ficando assim a mulher desamparada, seus 2 filhos e seu marido. A Bíblia diz que foi um período de quase 10 anos. 10 é número de prova. Lembra dos 10 espias? Né? Foram 12, mas 10 não tiveram fé. O dízimo também é uma prova da nossa fidelidade com Deus, 10. E o número 10 na Bíblia toda, você vai ver que é um número de prova, é um número de teste. Eu creio que ela foi testada nesses 10 anos, mas ela percebeu que alguma coisa estava errada na vida dela. Então, queridos, 1, não se mova sem a direção de Deus. Mas, por outro lado, 2, se arrependa pela decisão errada. A grande alegria que eu tenho no relacionamento com Deus é que Ele permite arrependimento da nossa parte. Ele permite um recomeço. Você pode dizer amém para isso? Isso é extraordinário. Recomeçar com Deus, com as pessoas, não é tão fácil. A gente não facilita o recomeço das pessoas. As pessoas não facilitam o nosso recomeço. Mas Deus sempre está disposto, né, a chutar as muralhas, a deixar as 99, ir atrás da gente para um recomeço. Então, ponto 2, querido, se arrependa pela decisão errada. Pastor, só isso? Só. Porque sem arrependimento, querido, não tem recomeço. E o Evangelho não é só um arrependimento, viver em Cristo, né? O Evangelho de Cristo não é só um arrependimento inicial. O arrependimento inicial é a faísca, é a fagulha, é você começar uma vida nova, mas o Evangelho de Cristo é um arrependimento diário. Diga amém pela fé, no nome de Jesus. Todos os dias, estava aqui, Deus falou algo comigo, preciso tratar com a minha família depois, me estressei no parque ontem com eles, e o Espírito Santo falou no meu coração, precisa haver arrependimento, precisa haver mudança, precisa haver um novo posicionamento. Olha o versículo 6, que interessante. Então, se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porque nessa ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Sabe aquilo que te fez sair, que você provavelmente não deveria ter saído? Você se arrepende, Deus vai achar um caminho. No inglês fala muito isso, né? Deus vai criar um caminho para te abençoar de novo. Amém, queridos? A Bíblia diz, ela ouviu. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente fala de Simão Pedro. O nome Simão significa ouvinte. E Tiago diz que a gente não deve ser só ouvinte, porque aqui todo mundo está ouvindo. Mas o que faz a diferença entre os que ouvem e não têm resultado, e os que têm resultado, é que a palavra foi ouvida e guardada com fé e depois praticada. A gente precisa ter um coração de quem ouve, não apenas, mas guarda, porque Jesus falou, aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama. Todo mundo ouviu, mas quem guardou? Ele demonstrou amor, quando a gente guarda o mandamento. Não só ouvir. A Bíblia diz, ela se dispôs, ela mudou de atitude, ela mudou de posição, ela se posicionou novamente porque ela ouviu dizer que Deus estava alimentando o seu povo. Deus tem uma palavra para abençoar o seu coração, não só nessa manhã. Deus tem uma palavra e uma direção para você todos os dias. Busca Deus na sua casa, no seu devocional.
Sabe, querido, nós precisamos ir além de um crente, de um cristão, do evangélico dominical. A gente precisa de um devocional diário. A gente precisa ouvir. Então, 7, ela saiu com as suas 2 noras do lugar onde estivera. Indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, elas estão voltando para o quê? Para um lugar de louvor, um lugar de gratidão, um lugar onde reconhece que Deus é Deus. Elas indo caminhando, disse-lhes Noemi. Aí ela se posiciona com as noras. Olha, voltem para a casa da mãe de vocês, o Senhor use convosco de benevolência, como vocês usaram com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejam felizes, cada uma em casa do seu marido. Ó, vão, casa de novo. Ela está querendo a felicidade das suas noras, como quem quer a felicidade para os seus filhos. Ela diz, olha, vão, né? E beijou-as. Como toda a conversa de mulher, né, irmãos? Aqui sai elas, porém choraram em alta voz, aleluia. Eles disseram, não, iremos contigo, ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai. Ela insiste. Aquela conversa de mulher deve ter sido bastante tempo. Tornai, filhas minhas, sou velha demais para ter marido. Aí ela dá um exemplo do que a Bíblia chama de a lei do levirato, que se a pessoa tinha um irmão, ele precisava da descendência, porque a grande glória da mulher, a grande alegria, o grande propósito, ela era gerar descendência. Então havia esse costume que para nós soa estranho, mas o marido, ele tinha que dar o irmão do marido morto tinha que dar descendência, né, para aquela mulher que ficava viúva, para ela sentir que o propósito de vida dela estava sendo cumprido. Ela diz, olha, eu estou resumindo a história, diz, eu não vou conseguir casar de novo, ter filhos, vocês vão esperar crescer e casar outra vez com um filho que seja meu, então vão casar com outro. Ela estava liberando. A primeira vez, né, as duas choram, e o versículo 14 diz assim, então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Orfa significa gazela, deu no pé, irmãos, ó, foi embora, foi atrás do que eu quero, entendeu? E ela foi, na primeira ela chora, e esse é um problema que a gente tem com Deus, presta atenção. A palavra fala com a gente, o Espírito constrange, o irmão é usado por Deus, traz uma palavra. Eu estava aqui no louvor, Deus fez lembrar de um pastor em Orlando, e o texto que o irmão falou, estava no Salmo 110, que Deus não lembra das nossas iniquidades, e eu peguei aquele texto e mandei para ele como consolo, não como uma palavra de repreensão. A gente sempre tem que estar disponível, não só para ser usado por Deus, mas para ouvir quem Deus usa na nossa vida, não é verdade, queridos? Então, às vezes a gente se arrepende, mas é aquele arrependimento inicial, a gente chora, aí realmente pequei. Aí a gente esquece. Eu vejo assim, órfã, ela não fez um compromisso. Ela chorou, pois a gente vai ter que se separar. Ela pensou, mas eu vou ter outro marido. Aí ela pensou, e ela, órfã, com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth. E aí você vai entender porque o livro leva o nome de Ruth. Versículo 15, disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Eles tinham deuses. Eles conviviam com gente que tinha outra fé. E isso eu quero incentivar você, querida, a manter os seus relacionamentos para que Deus use você na vida das pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Você pode dizer amém para isso? Ele diz, volta para os seus deuses. Disse, porém, Ruth, olha a influência de Noemi na vida dela. Não insiste para que te deixe, me obriga a não seguir. Aí o versículo que alguns noivos usam, pelo menos no Brasil, porque onde quer que fores irei, onde quer que pousares, ali pousarei eu, teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e serei sepultada. Detalhe, ele diz assim, no 15, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. O relacionamento de Noemi mostra que existe, com Deus, mostra para Ruth que existe um Deus que ela não conhecia. E eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. E ela fala assim, não, eu não quero ir embora não, eu quero me relacionar com você e com o teu Deus. E ela continua, onde quer que morra você, morro eu, e se eu não morrer com você, que Deus me mate. Resumindo aqui toda a poesia do negócio. Olha o 18, vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. E as duas foram. Então, queridos, Ruth significa amizade. Significa associação, significa aquela pessoa que quer estar com você. Então, elas voltam agora. Noemi volta arrependida, talvez, pela sua mudança.
E Ruth volta acompanhando e se relacionando, tendo um relacionamento, uma amizade, um compromisso com ela. Então, o segundo ponto, se arrependa pela decisão errada. Não há remédio para um erro, senão arrependimento. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia diz, não há um justo sequer, nós vamos errar. Agora, a diferença é quando a gente vai amadurecendo na fé e a gente vai errando menos. Amém, queridos? Isso é muito importante na nossa vida. Volte ao ponto mais próximo possível de onde você errou. Pastor, tem coisa que eu não consigo mais consertar, mas volto mais próximo. Se arrependa com Deus. O filho pródigo, quando ele cai em si no seu erro, e preste atenção, querido, uma pessoa recebe herança quando aquele que está dando herança, o quê? Morre. O que o filho pródigo fez com o pai dele? Matou. Como diz no jogo de tiro, né, do videogame, headshot. Matou o pai. Mas aí ele fala assim, pequei contra o céu e contra ti. A primeira pessoa que a gente tem que procurar arrependimento, queridos, quando Deus nos mostra o que nós erramos, é com o próprio Deus. Ele sempre tem um perdão disponível para nós. Amém, igreja? Sempre. Mesmo que a gente não compreenda isso. Melhor do que entender é usufruir. Né? Alguém chega, para uma Ferrari, te dá a chave e o título na mão. Não, eu preciso entender porque você está fazendo nada, irmão. Pega, irmão. Vai embora, sai correndo. Se der, se tiver sem gasolina, põe a Ferrari nas costas e vai embora. E aqui também parece que Maserati é chique, né? Então, no Brasil não é muito conhecido. Se for, irmão, pega, não tem que entender primeiro. O problema é que a gente fica calculando. Não, Deus, é que eu já peguei 37 vezes nessa área, né? Então, acho que eu já não mereço mais. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Volte ao ponto mais próximo. Com Deus está fácil, irmão, mas com pessoas. Às vezes você ofendeu, você fez uma mudança na sua vida com alguém que você nunca mais encontrou. Mas no seu espírito, no seu coração, você assume aquele erro, se conserta com Deus. E às vezes não é só pedir perdão para alguém, é liberar perdão para alguém, né? Tenta chegar, conserte, devolva, restitua até onde você puder. Isso é um princípio. Toda vez que a gente quebra um princípio, o princípio nos quebra depois. Porque são instituições divinas que não vão mudar pelo gosto do homem. As coisas são como são. Arrependeu pela decisão errada? Ponto 3. Recomece a jornada de novo com Deus. Amém, queridos? Simples. Evite não consultar Deus. Não consultou? Se arrependa pelo erro. Recomeça de novo com Deus. Versículo 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém, voltaram à casa do pão. Você está em Belém, você está na casa do pão, você está sendo alimentado no seu espírito, na sua alma, porque Jesus disse assim, ele não falou sobre o espírito, ele falou assim, quem está cansado e sobrecarregado, vem a mim que eu vou dar descanso para a sua alma. Porque, queridos, muitas vezes o nosso espírito está crendo, mas a nossa alma diz, você não tem direito, nada, olha de onde você veio, olha o que falava alguém a seu respeito, seu pai, sua mãe, né, alguém que passou na sua vida, seu professor, seu pastor, seu patrão. Enfim, aquelas palavras vão ficando e retendo o Evangelho de Deus que passa pela nossa mente. Então, elas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que chegaram ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é essa Noemi? As pessoas voltam, e aí, Noemi, que significa deleitosa, alegre, olha o que ela fala, não me chamem de Noemi. Ela se batiza com um novo nome. Né? Me chamem de Mara, me chamem de amarga. Irmão, aí que pega muitas vezes na nossa vida. A gente entra numa amargura e a gente se rebatiza. A gente muda o nome. A gente olha no espelho, mas os nossos olhos não mostram Paulo, Maurício, Maria, José, que também deve ser fácil falar Maria e José, deve pegar alguém aqui. Né? A gente não olha mais essa pessoa, a gente olha a amargura da nossa vida, a gente olha os erros da nossa vida, a gente olha para as situações que a gente criou pela nossa falta de maturidade ou de autocontrole, e ela diz assim, me chamem de amargurada, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Tem gente que tem essa visão, Deus está me amaldiçoando, Deus está contra mim. Ela fala isso uns versículos antes que eu não li, ela fala isso agora, e ela fala assim, agora eu sou amarga. Olha o 21. Ditosa, cheia, eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Querido, ela foi cheia de quê? Desculpa, estava passando fome. Não devia ter dinheiro. Ela foi cheia de quê? É sério, tem uma pegadinha aí. Ela tinha família. Muitos de nós precisamos ter
esse coração e essa visão. Se nós temos família, nós estamos ricos e abençoados. Você pode dizer amém para isso? Muitas vezes a gente quer olhar para o emprego que a gente tem, o lugar onde a gente mora, os bens que a gente possui. Ela diz, eu tinha tudo, Deus, por que você tirou isso de mim? Eu tinha tudo, eu fui cheia e voltei vazia. Talvez ela tivesse vergonha da situação, como alguns de nós às vezes passam. Eu tenho um amigo que ele ficou muitos anos fora e achou que ia voltar rico, e ele está voltando sozinho, nem com a esposa, nem com os 3 filhos. É amigo, pessoal, crescemos juntos na igreja. E eu sei que isso para ele tem sido um peso imenso, eu tenho tentado ajudar ele daqui, lá no Brasil, né, porque ele achou que ia voltar cheio e ela volta vazia. A Bíblia diz 22 assim, voltou Noemi da terra de Moabe. De novo, queridos, a gente deixa a nossa aliança com Deus e começa a se relacionar com as coisas desse mundo, passageiras. E a gente começa a se encantar com as coisas e esquece do lugar da bênção, esquece de Judá, esquece de Belém, esquece de Efrata. E a gente começa a negociar nosso relacionamento com Deus pelas coisas que estão aqui por causa de uma fome, que às vezes nem se justifica, não do ponto de vista de Deus. Às vezes é o marido que diz, não vai nessa. Às vezes é a mulher que diz para o marido, não vai nessa, não vamos nessa. Mas alguns de nós somos levados, né? Quem levou, a Bíblia diz, esse homem se chamava Elimeleque, né? E eles foram. Ele decidiu como um pai de família. Assim voltou, 22, Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora moabita, chegaram a Belém no princípio da cega na cevada. É interessante, queridos, que eu quero dizer algo que eu aprendi com meu pai. Eu tinha muitas perguntas quando eu era adolescente para jovem. Eu não tinha um compromisso real com Jesus antes dos 22 anos, não tive. Mas eu fazia muitas perguntas. E eu vejo aqui, a Bíblia diz assim, Noemi, no final do 21, por que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? E eu fazia perguntas, como ela está fazendo aqui, e meu pai respondia muitas, mas algumas, ele me respondeu o seguinte, de maneira sábia, ele disse assim, ande nas respostas que você tem. Guarde essa frase no seu coração, querido. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu por mim e por você, sim ou não? Amém, você tem uma resposta. Jesus já agiu na sua vida, com certeza você tem um testemunho, se você olhar para trás, como Abraão, toda vez que Deus falava com ele tinha um altar erguido para servir de referencial. Quando o povo atravessou o Jordão, foi levantado, erigido um altar para dizer, aqui a gente vai fazer um marco de quando os nossos filhos nos perguntarem, a gente vai dizer, Deus agiu em favor do seu povo. A gente precisa dessas referências na nossa vida e na nossa caminhada espiritual, amém, queridos? Então nós precisamos de respostas, de marcos, você já tem. Então ande pelas respostas que você tem. Agora, são as perguntas que movem você. São as perguntas que me movem. Meu filho, uma vez que está aqui, completou essa frase entre o meu pai, né, passando, pulando eu, contei para ele, são as perguntas que me movem. Se você não pergunta para Deus, querido, que resposta Ele vai te dar? Se você não pergunta por que eu estou passando isso, o que está acontecendo, por que essas coisas estão sendo desse jeito, Deus não vai ter espaço para te trazer a resposta. E ela pergunta. E é incrível, queridos, que aqui a gente precisa permitir algumas coisas acontecerem na nossa vida, nesse recomeço. Tem 3 pessoas, eu estou terminando a mensagem nesse ponto, que vai levar mais uns 45 minutos, é brincadeira. Nós precisamos lembrar que são 3 pessoas na nossa vida que a gente costuma ter dificuldade para um recomeço. Em primeiro lugar é Deus. Alguns de nós, a gente tem a ideia de que Deus é mau e fica castigando a gente. Deus sempre estabeleceu, querido, a bênção e disse para nós, na Escritura, ande no lugar de bênção. Quando a gente não anda, ou a gente herdou isso dos nossos pais, ou a gente não entendeu, ou a gente não buscou, ou a gente quebrou a regra, a ausência da bênção é maldição. É simples. Não precisamos ficar discutir teologia da maldição. A ausência da bênção já é maldição. E muitas vezes a gente deixa de andar na bênção por qualquer uma das razões e a gente experimenta maldição. E a primeira coisa dessa maldição, dessa coisa que está acontecendo na nossa vida, que pode ser muito além também de um pecado, porque Jesus curando uma pessoa, alguém perguntou, esse pecou os seus pais? Ele disse, nenhum dos dois, mas é para que nele se manifeste a glória de Deus. Quem quer que a glória de Deus se manifeste na sua vida, querido? Então, em vez de ficar só buscando o motivo pelo que você pode estar passando, que pode existir, procure a solução. E 3 pessoas a gente costuma fechar o nosso coração. Primeiro é Deus, muitos de nós.
por causa de um relacionamento com os nossos pais, em especial o pai, a gente tem uma visão errada de Deus. Você precisa fazer um concerto com Deus. Você precisa permitir que Deus toque a sua vida ou que você abra o seu coração para Deus como pai. Você pode dizer amém para isso? Segunda pessoa, querido, que a gente tem dificuldade é o próximo. Isso aí é clássico. A gente se ofende com muita facilidade. Eu, particularmente, penso, como brasileiro que somos, eu como brasileiro, vocês também, que a gente é muito dodói. A gente se ofende com muita facilidade. A gente aprende isso aqui com povos de outra cultura, onde o que fala, uma vez eu conheço a pessoa, mas uma vez ela me disse, descendente de alemão, ele diz assim, a diferença é que o brasileiro usa a palavra para não dizer o que quer. E o alemão usa as palavras para dizer o que quer. Né? E, às vezes, por ser muito direto, o inglês, o alemão, a gente se ofende. Você sabe o que eu estou falando? E aí a gente me ofendeu. Não, você que é ofensível. Não sei se você entende o que eu estou falando. A gente que, né, entra numa pira, irmão, brasileira, né? Sou brasileiro, não desisto nunca, né? Você não desiste de ser sensível, precisa parar com essa mania. A gente traz isso para a vida com Deus, então, o segundo tipo de pessoa, a gente se ofende com as pessoas. E a gente precisa liberar perdão e experimentar esse perdão diário, cotidiano, nas nossas vidas. Alguém disse que não perdoar é semelhante a você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Não perdoo. Irmão, a Bíblia fala, não perdoo. Não perdoo. Não perdoo, estou morrendo lá, não perdoo, não perdoo. Irmão, a gente tem que aprender a perdoar. A gente precisa nem que comece com algo espiritual, uma decisão, um princípio de Deus, e a gente depois traz isso para o coração, é uma libertação. E terceira pessoa, somos nós mesmos. Irmão, como é difícil, especialmente quando eu já sabia. Eu sabia, irmãos, eu sou fruto dessa realidade. Eu fui ensinado nas Escrituras, escola dominical, domingo de manhã, culto domingo à noite, ler 7 capítulos da Bíblia antes de sair para brincar. Conhecia a Bíblia, irmão. O negócio era estreito lá em casa, velho. Entendeu? E você reclama da sua vida devocional. Irmãos, tanta coisa que eu falei para Deus, eu já sabia. Perdão. Levou tempo para assimilar o perdão de Deus. Quando eu realmente, assim, eu digo que eu voltei para Jesus, mas é que eu não conhecia Ele. Hoje eu não consigo me distanciar dele, mas naquela época eu nem conhecia. Mas o pouco que eu conhecia não foi suficiente. Mas quando eu caí em mim como filho pródigo, e essa semana eu estava contando para o meu filho, se lembrando da vida que eu tinha sem Jesus, até eu me assustei de lembrar as coisas que existiam na minha vida, mas foi difícil me perdoar, sabe? Passou um tempo também de algumas coisas que nós passamos como casal, pedindo perdão para pai, mãe, sogro, sogra, cunhados e outras pessoas. E é difícil, a terceira pessoa, a gente perdoar a si mesmo. Mas sabe, querido, se você não consultou Deus, se moveu sem a direção dele, só resta se arrepender, ponto 2, pela decisão errada. Porque o arrependimento traz a possibilidade de um novo recomeço. O problema é quando a gente vai achando atalhos, querido, não só na vida espiritual, emocional, financeira, a gente vai achando atalhos e a gente acha que está num novo caminho. Na verdade, você está ficando mais enrolado ainda. Sabe? Deixa eu te dar esse conselho, eu tenho só 43 anos. Não parece, eu sei, irmão, mas eu tenho só 43 anos. Atalho não vai resolver o meu problema, senhor. Jesus é o caminho. E a gente precisa ter um arrependimento sincero. E eu quero finalizar essa mensagem comentando o capítulo 2, 3 e lendo um versículo do 4. Capítulo 2 começa assim: tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, é um homem chamado Boaz. Esse Boaz, elas voltam, elas encontram a graça, o favor desse Boaz, porque era parente, favoreceu, deixou Ruth começar a colher o que sobrava, né, da colheita, e elas começam a ter um relacionamento. O que resume, irmão? Ela começa a colher as coisas, daqui a pouco está na mesa, daqui a pouco eles acabam tendo um relacionamento. E a Bíblia diz que esse relacionamento foi sendo tão intenso,
foi sendo uma restituição familiar, tanto para Noemi quanto para Ruth, que decidiu deixar a sua família. A Bíblia diz que a sogra insta, fala, volta para sua mãe, volta para os seus pais. Ela diz, não, eu vou ficar com você. Ela assume, elas têm coragem de assumir uma como mãe e a outra assumir a sogra como filha. É de Deus isso, né, irmãos? Amém? Aleluia? É Deus na causa, é Deus purinho. Elas decidem viver como mãe e filha. E aí, esse relacionamento de Boaz, que era o patrão, ele já vira o remidor, ele já consegue restituição de terras que estavam perdidas para Noemi, vira casamento, aleluia. Versículo 13 do capítulo 4. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Eu vou ler outra vez, porque eu sinto isso do Espírito. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. O Senhor está falando muito forte comigo aqui, queridos. Eu não sei se tem uma mulher, não sei se tem mulheres, mas o Senhor está dizendo que conceber é uma graça que vem dele. Mulheres, digam amém, por favor. E ela teve um filho. Algumas precisam ser tocadas no seu entendimento sobre gerar filhos. E permitir que o Senhor mude o olhar sobre a sua descendência, porque a Bíblia diz que eles são a nossa herança. Os filhos são a nossa herança. Amém, queridos? Aí diz assim, então as mulheres disseram a Noemi. Noemi chegou o quê? Sem marido, sem filhos. Chegou com a nora que estava carregando assim, tipo, vamos ver no que dá. Porque a nora tomou a atitude de andar com ela. E ela diz, eu voltei vazia, eu estava cheia, eu estava com família, eu voltei vazia. Ou seja, ela ainda não via a sua nora como alguém da sua família. Mas diz assim a palavra, seja o Senhor bendito, verso 14, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, no sentido de devolver alegria para a alma. Seja afamado Israel o nome dele. Aqui, ó, ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino, pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, olha que interessante, dizendo, a Noemi nasceu um filho. Eles chamaram Obed, que significa servo. Olha quem é esse cara. Pai de Jessé, pai de... Irmão, quando você volta a andar com Jesus, você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Eu não poderia imaginar que eu estaria nesse lugar pregando a palavra que eu estou pregando para vocês, sem antes um dia me arrepender e deixar que Deus recomeçasse a fazer o plano dele na minha vida. A Bíblia diz que ela teve restauração de família. Às vezes você está focado só no cônjuge que não existe mais fisicamente ou emocionalmente dentro do seu coração. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que Deus, ele é pai de órfãos em primeiro lugar. Que Deus é o marido da viúva. Deus, ele quer restaurar, restituir o que a gente entende como família. E às vezes não é com gente do mesmo sangue. Às vezes Deus repõe na nossa vida, porque a Bíblia diz que o amigo, às vezes, é mais chegado que um irmão. A gente precisa entender que a família da fé é muito mais abrangente do que, normalmente, a família natural. É uma bênção se for a família ideal, se for a família completa, mas Deus é restaurador de sonhos. Você pode dizer amém para isso, querido? A Bíblia diz que essa mulher que não tinha mais família, agora ela tem uma filha, que era melhor do que 7 filhos. Que ela dá um filho que não é só um neto. A Bíblia chama ela de um filho, porque o neto é um filho. Em inglês é muito fácil usar, né? Você usa a mesma palavra, no português a gente não usa, mas você usa até para neto a palavra filho. E ela diz, ela tomou o menino, pôs no regaço, cuidou dele, e a Noemi nasceu um filho, lhe chamaram Obed, e esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Queridos, feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo continuar falando com você nessa manhã. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que todos nós erramos um dia nas nossas escolhas. E às vezes isso nos consome, nos paralisa, nos impede de continuar, mas eu quero te pedir que hoje, Pai, aquilo que a palavra diz em Apocalipse, a chave de Davi, aquilo que ela fecha, ninguém abre, mas aquilo que ela abre, ninguém fecha. Que nessa manhã, Senhor, essa palavra possa entrar diretamente no coração dos meus irmãos e irmãs,
E essa palavra ser aquela que abre as gavetas fechadas. Que seja uma chave, Senhor, que liberta as cadeias, que abre as cadeias e liberta as pessoas. Espírito Santo de Deus, que esses 3 passos tão simples no entendimento sejam também aplicados, Pai, na atitude cotidiana de, se não perguntamos ao Senhor, nos arrependemos e recomeçarmos a jornada com o Senhor. Espírito Santo de Deus, te peço, Pai, que essa palavra seja completa para aquele que pede, para aquele que necessita, para aquele que pergunta, porque a tua palavra diz, aliás, o Senhor mesmo diz, Jesus, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate na porta, ela vai se abrir. E, Pai, no nome de Jesus Cristo, pelo teu Espírito Santo, que os corações aqui, Senhor, possam se render ao Senhor, que as dores sejam curadas, que as dores recebam bálsamo do Senhor, Pai, que haja recomeço em todas as áreas, em todas as famílias, em todas as pessoas, em todos os que são seus filhos e que recebem essa palavra em o nome de Jesus. Que eles tenham coragem de aplicar, como aquela mulher, ela deixou uma mudança para trás. Ela já tinha novos vizinhos, ela já tinha talvez amigos, ela fazia parte de algum clube da sociedade, eu não sei, mas ela decidiu que agora era tempo de seguir a voz do Espírito Santo, a voz do Deus que estava abençoando com a necessidade que ela estava procurando. Se a fome que ela sentiu era circunstancial e fez ela se mudar, se mover, mas também de novo a fome que ela teve de um relacionamento contigo fez ela voltar para o lugar de bênção. Que seja assim com cada um de nós, Pai, não só hoje, mas todos os dias. Nos leva de volta sempre, Senhor, nesse lugar de arrependimento, de mudança, e que a gente possa ser, como a tua palavra diz no Salmo 1, Senhor, plantado, Senhor, junto a ribeiros de águas, que dão fruto na estação própria, que as folhas são verdes, que os nossos frutos apareçam não só para alimentar os outros, mas também para saciar a nossa fome, porque é o Senhor que disse, Senhor, que bem-aventurado, uma boa aventura, um bom caminho, é aquele que tem sede e fome da justiça de Deus. Aplica a tua justiça ao nosso coração através da tua palavra e da presença do teu Espírito, Jesus. E aquele que crê, diga amém. Aleluia. Toma esse microfone aqui, pastor, senão o negócio não acaba. Ah, vocês estão aí, aleluia. Esse negócio de fechar o olho, né? Dá uma surpresa na gente.